terceiro dia, o que que a gente tem que começar a investigar mais, né? Até o momento, a gente identificou que nós temos aqui pai e filha com questões kármicas iguais, só que o pai é mais arredio e ele optou em função da infância traumática que ele teve por ter um pai preso, por ter uma família considerada uma família de presidiário, né? Ele optou por excluir o seu pai, né? E essa filha, ela com essa alma 6, ela tem um caminho do destino em 2, ela busca parceria, ela busca o contato, né? Ela tem como desafio romper com padrões na família que não são legais, né? Se a gente começa a olhar agora como é que é o movimento de alma de cada um deles, a gente também consegue enxergar se existe espaço ou não para se fazer um trabalho de aproximação entre pai e filha. A Maria, pelo que ela me fala, ela sempre buscou isso, mas ela encontra no pai uma barreira muito grande. E não é à toa, né? O pai dela agora ele vive o último ciclo dele, o desafio maior dele é a realização atual dele é ou seja, ele tem triplicidade até o fim da vida dele, triplicidade de 1. O 1 é o número da coragem, da inventividade, da liderança, mas se está sendo vibrado negativamente, é o número das pessoas que empacam, que são medrosas, que não querem dar o braço a torcer, e são geralmente pessoas que sofrem muito quando vai chegando o fim da vida, porque como elas não amadureceram afetivamente em função do medo, né? Elas resgatam imediatamente, quando elas começam a ver que está chegando o fim da linha, elas resgatam a criança ferida e elas se comportam que nem uma criança até o desencarne, né? Então, o que a gente vê aqui nesse momento? O Pedro, ele tem como função de pai mostrar para as filhas a coragem, a inventividade, a liderança, né? Ele tem um modo de viver e ele sentiu essa mesma energia quando ele nasceu na família natal dele, né? Só que pela história, pelos traumas, ao invés dele ficar do lado positivo desse que mostra essa figura masculina admirada, corajosa, que é o modelo de coragem, né? Ele ficou mais identificado com o lado negativo do autoritário, que não quer compreender, né? Então, assim, se submetendo a exigências demasiadas, ainda mais ele com uma alma 7, ele deve ser uma pessoa que se impôs muitas regras e impôs aos filhos e à família muitas regras, né? Já a Maria, ela nasce nessa família do Pedro para aprender o oposto do Ela vem para aprender justamente a energia do feminino, a energia do 2, da cooperação, de amparo, né, do apoio. Então ela me conta que ela tentou sim entrar em contato com o avô, né, com aquele avô que foi excluído pelo pai. E quando só que o pai fazia de tudo para que ela não conseguisse chegar até ele. E quando ela chegou, ele já tinha partido, né? E todas as iniciativas dessa filha da Maria estão sempre muito voltadas para uma família junto, uma família harmônica. Ela está batalhando para conseguir isso agora na família que ela formou com o parceiro dela, né? Então ela realmente é uma pessoa que vem para ajudar esse pai a rever as questões dele, a aprender a vibrar o dele. E a gente ainda tem outras coisas interessantes aqui dessa dupla. E aí é muito importante a gente olhar
né? Porque nós temos, até agora a gente estava falando muito sobre os números conscientes dos dois, né? A alma, o sonho, a expressão, são todos números que ficam muito aqui no dia a dia. Mas além desses números, dessa energia consciente, a gente tem também números da energia inconsciente, que na realidade é o que mostra quais são os verdadeiros movimentos de alma. E pasmem ou não, tanto a Maria quanto o Pedro possuem as mesmas vibrações. A Maria e o Pedro possuem um fundamento de vida 9. O que quer dizer isso? Para eles é fundamental uma vida onde você se sinta integrado ao coletivo, se sinta participando da sociedade, ajudando, conhecendo lugares diferentes, aprendendo a não ter preconceito. E é justo o pai que tem o problema com o pai preso, e ele fica dentro dele com aquele estigma da família do presidiário, e isola, e exclui, e cria um emaranhamento com o pai dele. Agora a Maria, no movimento de alma dela, que é o 9, que é inclusivo, que perdoa, né? Porque uma das coisas muito importantes da gente entender e perceber as energias do nosso mapa é que ninguém pode julgar nada. Se nessa vida esse avô foi um presidiário, você não sabe o que você foi na outra vida, o que você fez, né? Então, assim, ninguém está em condições de julgar ninguém. E as leis sistêmicas, elas pedem o quê? Inclusão, harmonização, porque daí o amor flui. Então, essa Maria, ela tem todas as condições, através desse fundamento de vida 9, a alma dela pede esse acolhimento, esse trabalho em prol do próximo, né? Por quê? Porque os dois desejam ter uma vida cheia de amigos. Que pessoa... Aí é muito interessante. Se você tem um desejo de vida 3 e você nasce uma alma 7, como é o caso do Pedro, se você for muito crica, se você for muito taxativo, cheio de regras, sendo muito exigente consigo mesmo e com as outras pessoas, que tipo de amizade você vai desenvolver? Ninguém vem para a vida da gente à toa, e ninguém vem para a vida da gente perfeito. As pessoas que aparecem na nossa vida é justamente para que a gente aprenda alguma coisa com elas e elas aprendam alguma coisa com a gente. A gente constrói algo juntos, né? Então, essas duas almas, a Maria e o Pedro, eles precisam buscar a comunicação. O 3 é a autoexpressão. E onde já se viu, se você não tem comunicação com seu pai, como é que você se comunica no seu trabalho? Como é que você vai se comunicar e se expressar com as outras pessoas? É o pai que coloca a gente na vida. E se você nasceu com esse pai, com essas questões, é porque vocês precisam resolver isso. Porque senão você vai sempre encontrar barreiras, outros pais como esse, como chefe, como parceiro de vida, né, como amigo, até você resolver as questões no seu núcleo, né? E uma outra coisa muito legal, os dois, a Maria e o Pedro, possuem qualidade de vida 3. A maneira deles reenergizarem, né, colocarem as baterias ali para recarregar, é através da comunicação. Então, olhando o mapa do pai, da Maria, eu fico imaginando, meu Deus, como esse homem deve se manter de uma maneira muito difícil, porque se ele não usa da comunicação, ele não consegue se reenergizar, né? Então, aqui torna não só possível, mas imprescindível que esses dois se comuniquem, que a Maria seja um elemento transformador para esse pai, para que ele
baixe a guarda para que ele aceite, né, enxergar para os defeitos dele, não se exigir tanto, se perdoar. Tem todo um processo bem longo que ainda dá tempo de fazer, né? Porque senão, na próxima vida, ele vai viver as mesmas questões e mais o que ele criou aqui de emaranhamento, excluindo o pai dele. Então, existe uma tendência das coisas piorarem para esse pai se ele não se trabalhar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a ver aqui que trabalhos são possíveis de se fazer para que essa comunicação flua. Ela deve fluir, ela tem que fluir.